A formação dos capitães do Gotei 13 de Bleach mudou várias e várias vezes ao longo da obra, e após a batalha de Karakura contra Aizen, mudou mais uma vez, porque as 3 divisões que estavam sem capitães passaram a ter novos, quando os 3 Vizards voltaram para o Gotei 13, e essa é a formação que vemos no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, e nesse vídeo você irá descobrir os níveis de poder dos capitães de Bleach, do mais fraco ao mais forte. Será que a sua lista é igual à minha? Assiste até o final para descobrir. Mas antes, se você, assim como eu, é muito fã de Bleach e gosta de se vestir com seus personagens favoritos, você precisa conhecer a BC Clothes, a loja online que te fará demonstrar ainda mais sua autenticidade e paixão pelos personagens da obra. Lá você encontra as melhores camisas e acessórios de animes, e se usar o meu cupom ZEDOANIME10, você ganhará 10% de desconto em qualquer compra. Não perca essa oportunidade, ainda mais que a nova temporada de Bleach finalmente estreou, e você poderá assistir aos episódios com sua camisa ou acessórios novos. O link do site tá na descrição para você garantir a sua ainda hoje. Galera, antes de iniciar de fato, eu gostaria de deixar claro que esse ranking é baseado na minha opinião, a partir de análises dos feitos de cada capitão de Bleach e também em suas habilidades, certo? E claro, você pode discordar de mim à vontade. Em fato, eu vou gostar muito de saber como seria a sua lista. Então já comenta o teu top 10 aí, beleza? Porque abrindo o nosso ranking, em 13º lugar, Kensei Muguruma, capitão da 9ª divisão, que possui um poder espiritual alto como de qualquer outro capitão. Porém, no seu caso, como ele também é um Vizard, possui uma Reiatsu mista e possui Reiatsu Hollow quando coloca sua máscara. No campo de batalha, Kensei é um especialista em combate corpo a corpo. Ele prefere resolver as coisas com os punhos, e sua técnica Sandbag Beat é devastadora, com ataques sucessivos, usando o seu punho com velocidade impressionante. Ele foi capaz de destruir completamente um Gillian na batalha de Karakura, porém o que realmente o diferencia é a sua Shikai, a Tashikaze. Com ela, Kensei manipula o vento e a energia para desferir ataques explosivos. Um simples golpe da sua lâmina pode cortar e explodir inimigos à distância, transformando até mesmo rolos gigantes em poeira. Com a sua técnica Bakudansky, ele concentra Heiryoku em um orbe brilhante e libera uma explosão capaz de obliterar seus alvos, como provado quando ele destruiu o braço na forma rolificada do Ichigo. E claro, sua Bankai é a Teiken Tashikaze, que leva tudo isso a outro nível, transformando suas lâminas em soqueiras explosivas, e cada soco libera uma força destrutiva que continua a atacar enquanto ele mantém um punho em contato com o inimigo. Essa habilidade é tão poderosa que conseguiu derrotar momentaneamente o Quincy Masked Masculine. No entanto, o desempenho do Kensei na Guerra Sangrenta dos 1000 anos deixou muito a desejar. Embora tenha inicialmente dominado o Mask, o capitão perdeu completamente a vantagem quando o Quincy ativou o poder da sua letra, a The Superstar, e os golpes da Bankai do Kensei não tiveram efeito algum. Ele foi facilmente superado. Foi uma repetição amarga da sua derrota para o Underwise na Guerra de Karakura, onde mesmo usando sua Bankai, não conseguiu se provar num campo de batalha. Em 12º lugar, Hojiro Otoribashi, mais conhecido como Rose, o capitão da 3ª divisão, que também é um Vizard e batalha como se fosse um maestro de orquestra musical. Seu poder espiritual é vasto, como se espera de um capitão. Rose demonstrou sua força também contra o Quincy Masked Masculine, mesmo com o poder do inimigo amplificado por sua letra. Ele chegou perto de vencer ao usar sua Bankai contra ele. No entanto, como ele foi burro, o Rose revelou os segredos da sua Bankai, permitindo que o Mask virasse o jogo. Foi um erro fatal que lhe custou a vitória. Embora ela tenha superado o Kensei em desempenho na Guerra Sangrenta, Rose também teve seus momentos de fraqueza. Na primeira invasão, ele falhou em deixar o Nananá escapar da sua visão, permitindo assim que o Quincy atacasse Yamamoto junto com Besby e o Asnoret. Esses deslizes o colocam em uma posição complicada entre os capitães. É por isso que ele fica aqui em penúltimo lugar. Só que claro, suas habilidades são inegáveis. Como um mestre em Kido, ele executa feitiços poderosos sem precisar recitar cânticos. Sua agilidade no Shunpo o coloca quase no nível de elite entre os Vizards, ficando atrás apenas do Shinji. Sua Shikai, a Kinshira, transforma a música em arma. Com técnicas como arpédio, ou arpejo em português, Rose pode criar fios que envolvem e esmagam seus alvos com precisão mortal, como ele fez com o Gillian na batalha de Karakura. Já a técnica Kinshira Sokyoku Dai Juichiban Izaoibara permite Rose combinar força e som para destruir seus inimigos com explosões de energia reverberante, assim como ele fez para destruir vários lobos criados por Stark. E por fim, claro, tem a sua Bankai, a Kinshira Butodan, que é uma obra-prima que mistura arte e guerra. Os dançarinos invocados nela, a dança deles cria uma ilusão com a música e engana o coração dos alvos, e assim faz com que os danos causados pelas ilusões sejam reais, já que o inimigo acredita que elas são de verdade. Rose conduz ataques devastadores, como por exemplo o Sea Drift, que sufoca o inimigo em um redemoinho, e o Prometheus
Prometheus, que envolve o alvo em chamas intensas. Além disso, ele também pode usar sua máscara Hollow, que amplia ainda mais suas capacidades, garantindo maior força, velocidade e durabilidade. E prova disso foi a sua resistência à explosão de um dos lobos do Stark, que causou apenas danos mínimos. E realmente o Kubo tem algum problema com os Viscid. Eles são muitas vezes descartados na obra, mas enfim, continuando, em 11º lugar, Soifong, capitão da 2ª divisão e comandante da Onmitsukido, que desde o momento que entrou para a organização, sua vida foi dedicada a dominar o combate furtivo, tornando-a uma mestre na arte de atacar sem ser vista, resumindo a arte do assassinato. Mesmo sem poder usar sua Bankai, Soifong enfrentou o Quincy BG-9 durante a Guerra Sangrenta dos 1000 Anos. Venceu ele quando recuperou ela, porém, como estava bastante ferida e em desvantagem, recebeu a ajuda do Omaeda para mirar sua Bankai e derrotou o inimigo com um golpe devastador. Embora o BG-9 tenha sobrevivido, sua vitória é um feito superior ao do Kensei e do Rose, por isso ela fica acima deles aqui nesse rank. Soifong, uma mestra em ocultar sua presença espiritual, fruto de anos liderando missões na Onmitsukido. Seu controle de Reiatsu é tão refinado que poucos conseguem detectar seus movimentos. Seu Shunpo é lendário, rivalizando até mesmo com a sua mentora, a Yoruichi, apesar da diferença mínima entre elas. Além disso, Soifong também é capaz de criar até 15 clones de si mesma, confundindo e desorientando o inimigo. E quando o combate corpo a corpo entra em cena, seu Hakuda é considerado um dos mais mortais da Soul Society. Com movimentos rápidos e ataques precisos, ela transforma qualquer batalha em um espetáculo de agilidade e força. Sua técnica avançada, Shunko, combina Hakuda e Kido em uma forma devastadora de combate, e com o tempo Soifong desenvolveu seu Mukyo Shunko, um vórtice de vento de Reiatsu que ela pode manter indefinidamente, tornando-se praticamente imparável, e também pode disparar rajadas de vento poderosas no inimigo. A sua Zanpakuto é a Suzumebachi, que simboliza a sua letalidade. Em sua forma Shikai, ela pode usar a habilidade Nigeki Kesatsu, ou morte em 2 golpes, e funciona da seguinte forma: um único golpe deixa uma marca de borboleta no oponente. Se acertado no mesmo lugar novamente, o alvo é destruído sem deixar vestígios, algo que a gente viu acontecer com um dos Fraxions do Baragan. Porém, é a sua Bankai, a Jakuhou Raikuben, que revela sua força avassaladora. Diferente do seu estilo furtivo, essa arma é uma peça de artilharia destrutiva, e com um míssil de longo alcance que rastreia seu alvo, a explosão resultante é capaz de destruir barreiras poderosas. E ela só não foi capaz de matar o Baragan por causa da habilidade especial do espada que apodreceu a Bankai antes de atingi-lo com tudo, e quando disparada dentro da barreira criada por Hachi, até mesmo deixou um buraco na cabeça do antigo rei do Ecomundo. Em 10º lugar, Komamura Sajin, o capitão da 7ª divisão que, apesar da sua aparência peculiar, sempre carregou um senso profundo de justiça e dever, muitas vezes ocultando sua verdadeira forma por temer o julgamento dos outros. Como capitão, sua energia espiritual é colossal, capaz de destruir a área ao redor quando libera. Em combate, ele é uma muralha de poder e habilidade. Com suas técnicas de Hakuda, sua força física supera expectativas e sua destreza com a espada permite enfrentar adversários como Zaraki, um dos guerreiros mais temidos da Soul Society. E isso, claro, lá no 2º arco de Bleach, né? Atualmente, acho que seria outra história, mas enfim, continuando, a Zanpakuto do Komamura é a Teiken, e em sua forma Shikai, ele invoca partes fantasmagóricas de um gigante blindado que espelham seus movimentos, ampliando sua força já impressionante. Porém, em sua Bankai, a Kokujou Tengemyo, que ele revela todo o seu potencial, um imenso guerreiro que copia cada gesto do Komamura. Porém, nesse caso aqui estamos considerando a sua forma humana, uma forma que foi possível atingir graças à técnica de humanização do seu clã, onde o Komamura abandona o seu coração e assume uma forma humana, onde o capitão alcança um corpo imortal e invulnerável, e essa transformação temporária trouxe um preço alto, mas também lhe concedeu poder suficiente para derrotar Bambieta, mesmo com ela ativando a sua Volstang, e assim a sua Bankai atinge a forma Kokujou Tengemyo Dangai Joe, onde o gigante blindado retira a armadura e revela o gigante feito de puro Reiatsu, imune a danos físicos e capaz de causar destruição inimaginável. Porém, a imortalidade cobrou seu tributo. Após sucumbir ao peso da sua vingança, Komamura foi reduzido a um lobo comum, incapaz de lutar. É muito por essa limitação da sua técnica que ele fica abaixo do próximo da lista, mesmo ele vencendo a Bambieta e o Hiraku não. Mas explicarei melhor a seguir, porque em 9º lugar, Hiraku Shinji, o capitão da 5ª divisão e aquele que foi o líder dos Viscid. Hiraku é um estrategista nato, dono de uma mente afiada e um humor único que disfarçam sua verdadeira complexidade. Seu poder espiritual é vasto e avassalador. Durante a batalha contra Bambieta, ele mostrou um vislumbre da sua força com a sua Shikai, a Sakanade, e infelizmente sua confiança e brincadeiras lhe custaram caro contra Quincy, cujo o estilo de luta era simplesmente o pior matchup para ele, já que com a sua habilidade,
ela podia atacar de várias direções. Ainda assim, é inegável que o Shinji é o lutador magistral, capaz até mesmo de ferir o Aizen durante a batalha de Karakura. Porém, o que torna o Shinji verdadeiramente assustador é a sua Shikai, a Sakanade, e quando ativada, ela cria o Sakasama no Sekai, ou mundo invertido, que embaralha as percepções do seu oponente, e assim percebe tudo como inverso. Para cima é baixo, direita é esquerda, o que parece ser um ataque frontal pode vir pelas costas. E esse efeito não é apenas visual, ele confunde reflexos e instintos, tornando impossível para o inimigo reagir adequadamente. E o fato do Shinji controlar essa ilusão ótica permite que ele lute em grupo sem prejudicar os seus aliados. Realmente não tem jeito, esse é o poder da sacanagem. Porém ainda falta falar da sua Bankai, a Sakashima Yokoshima Happo Fusagari, que ele usa apenas como último recurso. Essa técnica inverte completamente a percepção de todos em uma ampla área, sejam aliados ou inimigos, e o caos que resulta disso é simplesmente absoluto, levando exércitos inteiros a se destruírem sem distinção, já que eles estão percebendo seus aliados como inimigos. Shinji é o único que fica imune por estar dentro da rosa que a sua Bankai cria, e assim ele observa enquanto o campo de batalha se torna uma confusão mortal. Porém, essa não é uma Bankai para ser usada sem consideração, já que quando ele libera, todos à sua volta são afetados, até mesmo seus aliados. Por isso que sua Shikai é mais eficiente no combate de 1 contra 1 e não sua Bankai, como o Vaza diz. Ele também pode usar sua máscara Hollow, ganhando um aumento massivo em força, velocidade e resistência, além também de ser capaz de usar um Cero, que foi forte o suficiente para ferir gravemente inimigos de alto nível como o Green Joe. Em 8º lugar, Kurotsuji Mayuri, capitão da 12ª divisão, que foi um dos MVPs do arco e que teve efeitos impressionantes graças às suas invenções. Durante a sua luta contra Pernida, o braço esquerdo do Rei das Almas, Mayuri mostrou que mesmo a força bruta pode ser desafiada pela inteligência, pelo menos antes do inimigo evoluir para um nível próximo ao do Zaraki, o que fez com que fosse necessário ele ter a ajuda da sua tenente, a Nemo, para conseguir sobreviver e vencer o inimigo. Mayuri não depende apenas da sua força ou velocidade, embora claro ele tenha uma maestria em Shupo. Mayuri é capaz de desviar de ataques mortais, como as flechas disparadas por Pernida, e lutar em pé de igualdade com adversários ágeis, como por exemplo o Itsugaya Toshiro, em sua forma zumbificada. Sua habilidade em Kido é igualmente assustadora, permitindo assim que ele dispare ataques destrutivos silenciosamente ou crie barreiras defensivas no calor do momento. Porém, é um intelecto brilhante do Mayuri que realmente o diferencia, o que Oraku até mesmo afirmou com confiança, e se ele tivesse um dia e informações suficientes, ele encontraria a solução para qualquer problema. Essa afirmação nunca soou tão verdadeira quanto em suas batalhas, onde ele entra com planos cuidadosamente calculados e contingências para cada cenário. Quando tudo parece perdido, o Mayuri está lá, reestruturando seu próprio corpo ou manipulando o ambiente para virar a maré. Sua Zanpakuto é a Chizogi Jizo, é uma manifestação da sua mente perversa. Em sua forma Shikai, ela paralisa os inimigos ao cortar os sinais cerebrais responsáveis pelo movimento, deixando a dor intacta. Quando necessário, Mayuri ativa a habilidade ainda mais aterrorizante, o Fator 4, onde um grito paralisante incapacita qualquer um que escute o choro da sua Shikai por 4 segundos. Já sua Bankai é a Konjiki Achizogi Jizo Matai Fukuen Shoutai, que é um espetáculo grotesco de inovação. Mayuri pode modificá-la conforme necessário, criando versões personalizadas da criatura para combater habilidades específicas dos seus inimigos. Se você quer saber mais sobre como funciona em detalhes a Zanpakuto do Mayuri como um todo, inclusive seus simbolismos e o porquê dela ser dessa forma, na descrição irei deixar o link do vídeo atualizado sobre a sua Zanpakuto. Então clica lá e assiste depois que terminar esse vídeo aqui, beleza? Porque, continuando, em 7º lugar temos a Unohana Hetsu, a capitã da 4ª divisão e a primeira Kenpachi. Seu poder espiritual é colossal, fruto de séculos de experiência e batalha. Ao lado do Genryu Yamamoto, Unohana fazia parte da lendária geração que estabeleceu a força do Gotei 13. Até mesmo o Sousuke Aizen, conhecido por sua audácia e poder imensurável, preferiu recuar ao invés de enfrentá-la, reconhecendo o perigo que ela representava. Como uma curandeira, Unohana era incomparável. Ela aprendeu tudo o que sabe com o membro da Divisão Zero, o Tenjiro Kiriji, e levou suas habilidades a níveis sem precedentes. Sua maestria em cura e além do convencional, envolvendo técnicas de Kido, ervas e vasto conhecimento anatômico, ela foi até mesmo capaz de matar e curar o Zaraki várias e várias vezes durante a batalha dos dois, curou os ferimentos do Sado e do Gantebane durante o arco do Ecomondo e fez muito mais. Realmente parecia que não havia ferida que ela não pudesse tratar. Seu conhecimento era tão grande que ela foi a única a notar que tinha alguma coisa errada com o corpo morto do Aizen e decidiu investigar. Entretanto, sua verdadeira essência brilhava no campo de batalha. Como a primeira Kenpachi, Unohana era uma mestra em combate corpo a corpo e uma espadachim incomparável. Sua maestria em Kendo era lendária. Dizem que ela dominou todos os estilos de
de esgrima existentes. Durante a sua batalha final contra Zaraki, ela demonstrou quão letal podia ser, desarmando e ferindo fatalmente várias vezes. Sério, ela poderia tê-lo vencido facilmente se quisesse, enquanto ele ainda não havia despertado todo o seu potencial. Prova disso é que ela acabou com ele inúmeras vezes, até que esgotada pelo cansaço foi vencida e morta pelo Kenpachi. E esse é o mesmo Zaraki, com poder desperto, que precisou ativar a Shikai dele para enfrentar o Grêmio, algo que pode fazer o Nohana ser pelo menos nivelada ao nível do poderoso Quincy. Fora que durante aquele momento na obra, ela declarou que era mais forte entre todos, com exceção do Zaraki, além do Yamamoto que já estava morto também. Sua Zanpakuto é a Minazuki, que reflete sua dualidade. Em sua forma Shikai, é uma criatura gigante parecida com a Raya, capaz de engolir aliados feridos e curá-los em seu estômago com ácidos medicinais. Já em sua forma Bankai, Minazuki transforma o campo de batalha em um cenário macabro, liberando uma substância semelhante a sangue que o Nohana manipula para criar lâminas e ataques devastadores. E essa mesma substância pode curá-la rapidamente, permitindo que ela lute sem interrupções, mesmo sofrendo ferimentos graves. Além disso, existe um debate no fandom sobre se esse sangue corrói mesmo ou não, ou se aquela cena dos esqueletos foi figurativa. Porém, não entrarei nesse debate aqui, mas comenta aqui embaixo se você acha que ela corrói ou não. Porque seguindo em sexto lugar temos o Itsugaya Toshiro, capitão da 10ª divisão, que é absolutamente um prodígio. Desde antes de se tornar um Shinigami, o poder espiritual já era tão intenso que transformava o ar ao seu redor em gelo, congelando até mesmo aqueles que estavam perto. E esse talento inato levou a despertar Hyorimaru, que é a Zanpakuto de gelo mais poderosa da Soul Society, ainda antes de se formar na Academia Shinigami. Seu poder é avassalador e sua presença transforma ambiente em tempestade gelada. Mesmo em sua forma básica, Itsugaya demonstra maestria como um espadachim, usando sua pequena estatura como vantagem em combate. Ele equilibra técnica e estratégia com habilidades impressionantes. A sua Shikai cria dragões de gelo que voam pelo campo de batalha, congelando tudo em seu caminho, e suas técnicas são tão impactantes que podem mudar o clima ao seu redor apenas com a liberação do seu poder. Porém, na sua Bankai, a Daigo de Hyorimaru, o Itsugaya se torna realmente uma força imparável. Quando ativada, suas habilidades de controle sobre o gelo e a água atingem um nível completamente novo. Assim, ele é um dos poucos Shinigamis capazes de regenerar sua Bankai completamente. E isso, claro, enquanto houver água na atmosfera, tornando o Itsugaya um oponente que não pode ser facilmente derrubado. Com o tempo, Itsugaya alcançou o auge do seu poder. Durante a batalha contra Jared, sua Bankai finalmente chegou à forma completa, porque quando as pétalas de gelo da sua Bankai são totalmente derretidas, ele assume uma nova forma, a forma amadurecida, e assim fica adulto. Nesse estado, ele não apenas controla o gelo com maestria, mas também ganha a habilidade de congelar as funções de qualquer coisa que toque, podendo assim anular a habilidade, como por exemplo o milagre do Jared, por um curto período de tempo. Em quinto lugar, Kuchiki Byakuya, o capitão da 6ª divisão e o atual líder do clã Kuchiki. E desde o início, Byakuya demonstrou possuir um poder espiritual esmagador. Sua presença é tão imensa que faz o ao redor pesar, forçando os mais fracos a dobrar os joelhos em reverência ou medo. E após o seu treino no Palácio Real, Byakuya provou estar em outro nível, enfrentando e derrotando Stan Hitters com precisão quase cirúrgica. Ele derrotou Nanana, Robert Akudrone e também a Kensei facilmente. E também foi capaz de derrotar momentaneamente o Jared antes dele ativar o milagre. E também foi capaz de destruir completamente a cabeça dele quando já estava em seu tamanho divino. No combate, Byakuya é um mestre em todos os sentidos. Sua maestria na esgrima permite que ele ataque com precisão mortal e o permitiu trocar golpes com o Zaraki enquanto os dois batalhavam contra o Yami. Usando o Shunpo, ele chegou a rivalizar com a Yoruichi, um das personagens mais rápidas da obra, embora, claro, ela estivesse carregando o Ichigo nas costas. Mas fato é que, além disso, ele também pôde superar o Zomari e possuía o melhor sonido entre os espadas, e também derrotou o Robert, que parece ter um poder baseado em velocidade. O movimento favorito é o Senka, que é tão rápido que os oponentes sequer percebem o momento em que seus pontos vitais são selados. E então, ele pode usar também a sua Zanpakuto, a Senbon Sakura, e um reflexo perfeito da sua elegância e poder. Em sua Shikai, a lâmina se dissolve em milhares de fragmentos cortantes que flutuam como pétalas de cerejeira, criando um espetáculo tão belo quanto mortal. E sob o seu comando impecável, as lâminas podem proteger, atacar e envolver seus inimigos em um cerco impossível de escapar. Porém, na sua Bankai, a Senbon Sakura Kageyoshi, que o Byakuya revela o verdadeiro terror do seu poder. Milhares de espadas surgem, prontas para atacar de todas as direções, transformando o campo de batalha em uma prisão de lâminas. Entre as suas técnicas, temos o Gokei, que envolve o inimigo num círculo formado de pétalas e ataca ele por todos os lados. Com a técnica Shukei Hakuteki, Byakuya condensa todas as lâminas do seu Senkei em uma espada única e dispara um golpe muito mais poderoso no inimigo. Porém,
Em sua técnica Senkei Ika Sendika, que ele mostra seu ataque final, Byakuya ataca um único alvo com todas as espadas do seu Senkei, de uma única vez. Em quarto lugar, o Kitaki Jushiro, capitão da 13ª Divisão e o hospedeiro do braço direito do Rei das Almas. Apesar da sua saúde debilitada, o poder espiritual dele é algo extraordinário. Ele era conhecido por ter uma Reiatsu tão imensa que durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, seu poder era insubstituível, ao ponto da sua ausência ser sentida por todos ao tentar abrir o portal para o Palácio do Rei das Almas. Ele foi estabelecido como o capitão com maior quantidade de Reiatsu naquele ponto da história, além de que ele é colocado também em pé de igualdade com o Shunsui durante toda a obra. Claro, vale lembrar que nesse ponto Yamamoto e a Unohana já estavam mortos, então eles não entram nessa conta, e o Zaraki ainda não havia despertado sua Bankai. Porém, é fato sim, é um dos capitães com maiores Reiatsus já existentes, pelo menos dos que foram mostrados, né? Mas enfim, você entendeu meu ponto. Seu domínio no Kido o tornava um mestre capaz de selar forças perigosas e até mesmo curar aliados gravemente feridos. Sua Zanpakuto é a Sogyo no Kotowari, e com ela o Kitaki não apenas absorvia os ataques dos seus inimigos, mas os devolvia com uma força amplificada, algo que até mesmo surpreendeu o espada número 1, o Stark. Em terceiro lugar, Kyoraku Shunsui, aquele que começou a guerra contra os Quincy's como capitão da 8ª Divisão e terminou como comandante das 13 divisões. Desde os tempos mais remotos, Shunsui sempre demonstrou um poder espiritual tão imenso que o colocava lado a lado com capitães como o Kitaki, que também o fez ser um dos capitães mais antigos, junto com Yamamoto e a Unohana. Embora, claro, vale lembrar que ele não é tão antigo contra os dois. Mesmo na presença do Yamamoto, sua Reiatsu permanecia firme, um feito que poucos poderiam igualar. Sua força foi provada inúmeras vezes, como na vitória sobre o Stark, espada número 1, utilizando apenas a sua Shikai. Em momentos cruciais, como na luta contra Lily Barro, foi capaz de superar o Quincy em sua forma base, teria vencido o combate contra o Quincy que estava em sua forma Volstagg ao usar a sua Bankai. Porém, como Lily é imortal, evoluiu ainda mais durante o combate, o Shunsui acabaria perdendo, se não fosse a ajuda que ele recebeu. Sua Zanpakuto é a Katen Kyokutsu, e com ela, ele transforma brincadeiras infantis em jogos mortais, seja manipulando sombras com a técnica Kageone ou jogando uma versão letal do jogo Daruma-san ga Koronda, ou ainda ele pode usar a técnica Kageokuri, onde ao olhar com força suficiente para sua sombra, Shunsui e o seu oponente podem projetar uma pós-imagem em um local diferente. Quanto maior o Rikaku do seu inimigo, mais realista a imagem parece ser. Porém, ele ainda tem a sua Bankai, a Katen Kyokutsu Karamatsu Shinjo, que libera uma aura sombria que mergulha todos ao seu redor em um estado de melancolia e desespero, enquanto um ato teatral se desenrola, já que a sua Bankai é baseada no teatro suicida. Assim, o primeiro ato é a hesitação da ferida compartilhada, de qualquer ferimento que o Shunsui e seu oponente infligem no corpo do outro também irá surgir no corpo do inimigo. No segundo ato, Travesseiro da Vergonha, manchas pretas aparecem por todo o corpo do oponente e fazem ele sangrar profusamente. O terceiro ato é o Abismo Severo, onde uma enorme quantidade de água engole o Shunsui e seu oponente, que permanecem dentro dela até que um deles fique sem Reiatsu e se afogue. Por fim, o ato final, a linha da tesoura cortada em uma garganta manchada de sangue. E nessa técnica, o Shunsui embainha suas espadas e enrola um fio branco ao redor da garganta do seu inimigo várias e várias vezes antes de esticá-lo, deixando um corte profundo em sua garganta que se expande antes de explodir a cabeça. Em segundo lugar, Zaraki Kenpachi, o capitão da 11ª Divisão e o 11º Kenpachi. Sua Reiatsu é monstruosa, um mar de energia bruta que já fez o próprio Gotei 13 temer sua existência, e após derrotar a lendária Unohana, Zaraki rompeu os limites que ele mesmo havia colocado sobre seu poder, revelando uma força que transformou batalhas impossíveis em vitórias. Um exemplo disso foi sua luta contra o Grammy, onde mesmo sem remover o tapa-olho que suprime a sua Reiatsu, Zaraki conseguiu sobreviver ao Quincy, que era capaz de materializar qualquer coisa que imaginasse, e pouco tempo depois, ele conseguiu derrotar o Gerard momentaneamente, antes do Quincy ativar sua Volstagg. E claro, para isso ele precisou da Bankai, mas por falar na sua Zanpakuto, ela é a Nozarashi. Em sua forma liberada, ela possui um poder de corte tão esmagador que o Zaraki reduziu um meteoro colossal a pó com um único golpe. E como se não fosse o bastante, a sua Bankai, embora ainda sem nome, transforma Zaraki em uma figura que parece saída de um pesadelo, pele avermelhada, marcas negras e chifres, como um verdadeiro Oni. E ao ativar a Bankai, Zaraki se torna imparável, capaz de destruir inimigos gigantescos com apenas um golpe. No entanto, essa forma vem com preço. Sua força é tão esmagadora que o seu corpo começa a se quebrar, e além disso, ele também entra em um estado de fúria cega, ou seja, um berserker, e assim ataca qualquer coisa ao seu redor, seja amigo ou inimigo. Em primeiro lugar, para mim não poderia ser diferente, Yamamoto Gen Ryusai, o comandante das 13 divisões que acabou sendo morto por Yūhabarra. Por mais de 1000 anos, Yamamoto foi invencível, um farol de poder absoluto entre os Shinigamis. Sua Reiatsu é tão colossal que ofusca até mesmo os capitães mais poderosos. Quando ele se enfurece, sua energia espiritual toma a forma de fogo
irradiando um calor tão intenso que consome tudo ao redor. Com a sua Zanpakuto, a Ryujinchaka, ao liberar sua Shikai, chamas engolem o céu e reduzem o mundo a cinzas. O único golpe da sua espada pode incinerar o inimigo ao ponto de não deixar nada para trás, nem mesmo os ossos. Porém, é com sua Bankai que o Yamamoto libera todo o seu poder, a Zanka no Tachi. E quando liberada, a espada absorve todas as chamas liberadas na sua Shikai e as concentra em uma lâmina que queima como o próprio sol. O calor é tão devastador que seca a umidade de toda uma área, incapacitando até mesmo o gelo da Bankai da Daiguri Ryorimaru de ser utilizado. O corpo do Yamamoto emite um calor tão intenso que, segundo a Unohana, poderia até mesmo destruir a Soul Society completamente se a sua Bankai ficasse ativa por muito tempo. E assim, ele possui 4 técnicas. A primeira é a técnica do leste, onde a lâmina não explode em chamas, mas erradica qualquer coisa que toca. A segunda técnica é a oeste, é o manto de Reiatsu, que é tão quente que parece o fogo. Nessa forma, o Yamamoto emite um calor de 15 milhões de graus. E por isso seu corpo é intocável, já que qualquer coisa que chega muito perto é simplesmente incinerada. A terceira técnica aqui é o Su, que é basicamente um pesadelo em forma de técnica, onde Yamamoto convoca os mortos que caíram por sua espada para lutar em seu nome. E por fim, tem a técnica do norte, que é o golpe final do Yamamoto, onde ele faz um corte com as chamas no inimigo. Teoricamente não deixaria nenhum vestígio. Mas enfim, galera, esse é o meu rank de todos os capitães do Gotei 13 na Guerra Sangrenta dos 1000 anos. O que acharam? Concordam ou não concordam? Deixa tua opinião aqui embaixo e vamos debater, que é sempre a melhor parte. E agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.